Quantos anarcocapitalistas existem no mundo? É isso que você vai descobrir hoje no Liberty Docs do Diário Libertário. E de cara já dá pra gente dizer que essa é uma pergunta até que bem complicada. Ela é complicada porque é difícil você definir de fato quem é anarcocapitalista e quem não é. Porque se você, por exemplo, definir anarcocapitalista como qualquer ser humano que possa aceitar uma sociedade que é baseada na propriedade privada e no livre mercado, a gente poderia chegar a números bem grandes, como até milhões, a casa dos bilhões até. Agora, se do outro extremo você quiser definir anarcocapitalistas só como aquela turma que tem uma base literária fortíssima, que já leram todos os livros do Hoppe, do Rothbard, e tem 10.000 horas de vídeos do Ideias Radicais e do Visão Libertária para descarregar em qualquer estatista desavisado, aí a gente dificilmente ia conseguir números maiores do que 10, 15 mil pessoas. A gente achou justo definir como um ponto de balanço entre esses dois extremos que anarcocapitalistas são as pessoas que têm a capacidade de defender essa ideia com pelo menos algum argumento de base teórica. E foi sabendo disso que a gente saiu na nossa jornada para descobrir quantos anarcocapitalistas existem no mundo. E não, eu não vou segurar esse número até o final do vídeo. O número que a gente chegou é 481.200 anarcocapitalistas capazes de fundamentar o seu posicionamento com pelo menos algum argumento de base teórica. Mas antes de eu te contar como a gente chegou nesse número, eu quero chamar a sua atenção também para o Censo ANCAP, que o Diário Libertário realizou nos anos de 2018 e 2019, e vão ter os seus resultados divulgados pela primeira vez neste documentário. Mas vamos falar um pouco sobre como a gente chegou nesse número impressionante de 500 mil de ANCAPs, praticamente. Bom, para descobrir isso a gente teve que tomar algumas ideias para medir. Atualmente, a melhor forma de descobrir quantos ANCAPs existem é através da internet. E através da internet a gente pode contabilizar o número de visualizações em conteúdo voltado para o público ANCAP. Mas esse método ele tem alguns problemas. O primeiro é que nem todos os ANCAPs acessam esse conteúdo. E existe também uma parcela de pessoas que acessaram, mas que não eram o público-alvo, ou até mesmo entraram ali discordando do que estava sendo dito. Depois a gente teve uma segunda ideia, que em um primeiro momento pareceu bem válida, mas depois a gente descobriu que não fazia tanto sentido. A gente pega o número de vendas dos livros sobre o tema, subtrai uma parcela que compraram um livro, mas não gostaram, e pronto, a gente vai ter uma base para começar a estimar. O problema é que essa informação não existe. O registro público de vendas dos livros mais populares não está disponível. E também, se você parar para pensar, uma parte bem considerável das pessoas teve acesso a esses livros através da pirataria. Então foi que a gente decidiu focar no número de visualizações em conteúdo ANCAP, podendo ser sites, vídeos, artigos, toda fonte de conteúdo online possível. Esse processo de busca e algumas informações interessantes vão estar mais detalhadas na descrição do vídeo. O fato é que, depois de traçar uma média de visualizações neste tipo de conteúdo e considerar uma quantidade justa de views que foram provenientes de pessoas que não assistiram o vídeo todo, ou então não concordaram com o vídeo, a gente pode chegar aos seguintes números. Pelo menos 127 mil anarcocapitalistas convictos navegando em média no YouTube de língua portuguesa, principalmente do Brasil. Só de 45 a 55 mil ANCAPs no YouTube de língua inglesa. E acredite se quiser, existe um número praticamente igual de ANCAPs navegando pelo YouTube russo. Agora, fora esses três grupos principais, o conteúdo ANCAP é um pouco raro. Muitas das vezes ele é antigo e pouco visualizado, inclusive em línguas diferentes como o alemão, o francês, o norueguês, o hebraico. Os únicos vídeos a respeito foram publicados há muitos anos atrás, e eles raramente passam de mais de 1.000, 2.000 visualizações, contando também com uma taxa de dislikes bem proeminente. Mas logicamente não é possível a gente querer contabilizar todos os ANCAPs apenas pelo uso do YouTube ou pelo uso de outros tipos de conteúdo online, já que uma parte considerável das pessoas não acessou esse conteúdo ou não acessa regularmente a plataforma. Mas levando em conta o grupo principal, junto com as minorias divididas por diversos países, e também o grupo que não acessou o conteúdo por não utilizar a plataforma, a gente pode chegar a um top 5 países com mais ANCAPs. E os países com mais ANCAPs são, em quinto lugar, a República Tcheca,
com mais de 6.000 anarcocapitalistas. Isso graças a um destemido guerreiro que é conhecido como Urza. Ele praticamente sozinho construiu o movimento de lá, e hoje ele é responsável pelo canal Svobodného Přístavu, traduzindo como Canal Porto Livre. Přístavu. Naším dnešním hostem je Roman Šmuclar. Dobrý den, vítám vás. Hezký den. Je to předseda České stomatologické komory a kvůli tomu jsme si ho sem ale nepozvali. Em quarto lugar, nós temos, claro, os outros falantes de português, principalmente de Portugal, com também mais do que 6.000 anarcocapitalistas. Esses foram formados principalmente por jovens que estavam ali navegando no YouTube brasileiro e acabaram se deparando com o canal do Rafael Lima. Inclusive, um deles é um importante membro do Diário Libertário. Se você entrar no nosso servidor do Discord, cujo link está aqui na descrição, o Martin vai te receber com um caloroso bem-vindo, que vem diretamente da província de Aveiro. E no top 3, nós temos em terceiro lugar a Rússia, com até 45.000 anarcocapitalistas. É irônico se você parar para pensar que o lugar que trouxe o comunismo ao mundo é o mesmo que tem um dos movimentos anarcocapitalistas mais ativos, graças a um cara chamado Mikhail Zvetov, que é um youtuber, libertário e também otaku. Em segundo lugar, é claro, nós temos os Estados Unidos da América, com não mais do que 115.000 anarcocapitalistas. Isso não é nada surpreendente se você parar para pensar que os Estados Unidos são o lugar de nascimento da ideia, e também são grandes expoentes da liberdade e do capitalismo, pelo menos em teoria. Já o movimento anarcocapitalista norte-americano, entre todos esses que foram citados até agora, é um dos mais desorganizados e mais criticados do mundo. O conhecimento do público acerca do ANCAP lá é absurdo, e a percepção do movimento é de total distopia. Algo que se evidencia muito quando a gente vê como a internet trata o tema. E eu acredito que isso seja um tanto pela incapacidade dos membros de organizar uma base de argumentação coerente em defesa da ideia, o que é muito lamentável, para falar a verdade. E agora, no primeiro lugar, nós temos o maior movimento anarcocapitalista do mundo, que fica aqui, no Brasil. Ele é de longe o mais vasto, mais bem organizado e mais bem articulado movimento do mundo. Os anarcocapitalistas brasileiros já contemplam até a sua entrada na pista das ideias mainstreams, sendo que até o próprio Bolsonaro já foi acusado de ser um ANCAP em segredo. Em nenhuma outra língua existe um acervo tão vasto de conteúdo exclusivamente voltado para esse público. E as chances de você encontrar outro ANCAP na rua, caso você more no Sudeste, são de cerca de 1 a cada 1.000 pessoas em média, que embora pareça muita coisa, até que não é um número tão ruim. No total, com base em todos os dados que nós coletamos, a gente pode dizer de forma até conservadora que em todo o território brasileiro existem entre 185 a 195 mil pessoas adeptas do ideal anarcocapitalista, dependendo da sua análise, podendo chegar até o número exato de 200 mil. Para você ter uma ideia, caso todos os ANCAPs do Brasil se juntassem num só lugar, seria possível ocupar a Avenida Paulista inteira, com uma densidade de 2 pessoas por metro quadrado. Ou então, encher o equivalente a 4 arenas do Corinthians. Se você for carioca, isso seria cerca de 3 Maracanãs. Se a gente organizar direitinho, dá pra fundar o Ancapistão amanhã e já ser a 155ª cidade mais populosa no Brasil, com mais pessoas do que cidades como Itu, Ilhéus, Porto Seguro e Balneário Camboriú. É lógico que todos esses números que a gente citou podem flutuar para cima ou para baixo, dependendo da sua rigorosidade de análise, podendo chegar até mesmo a 1 milhão de ANCAPs autodeclarados, com outros 25 milhões de ANCAPs em potencial, que ainda não aderiram à ideia simplesmente por desconhecimento. Mas como eu prometi anteriormente, vamos falar um pouco sobre o Censo ANCAP, que foi realizado no Brasil, contou com uma amostra de 1.000 pessoas e trouxe informações até que interessantes sobre o nosso movimento aqui no Brasil. Começando pelo sexo dos membros.
Dentro do movimento anarcocapitalista brasileiro, 93% dos ANCAPs do Brasil são do sexo masculino, e só 5,6% deles são do sexo feminino. 48,9% moram no Sudeste. 27,4%, a maior parcela de todas, tem entre 17 e 18 anos. E a grande maioria de 60,3% conheceu através do canal Ideias Radicais. Algo que ressalta muito a importância do Rafael para o movimento no Brasil, mesmo que hoje em dia os posicionamentos dele tenham gerado alguma discórdia e polêmica entre aqueles que têm as emoções mais inflamadas. 78,5% dos anarcocapitalistas são leitores regulares, e o agorismo é a vertente mais popular de todas. E os ANCAPs, que são ANCAPs há apenas 1 ou 2 anos, são o grupo mais proeminente, com 35,5%. E eu acho que o dado mais importante de todos é que quase 60 mil ANCAPs estão dispostos a ajudar o movimento de alguma forma. Você já imaginou 150 mil pessoas unidas sob uma única causa justa, espalhando as suas ideias e destruindo, pedra após pedra, do longo caminho de servidão que se construiu através dos séculos, pavimentando assim uma sociedade de liberdade, prosperidade e paz. Uma sociedade em que o fruto do seu trabalho pertence a você e a você somente, em que você é livre para ser humano. O Brasil é um país em que em pouquíssimos momentos da sua história realmente experimentou algum momento bom. Parece que o sofrimento é algo que acompanha os brasileiros através das eras. Mas ao mesmo tempo, a gente tem nas nossas mãos uma oportunidade única, porque nós temos a razão, a verdade e a ética em nosso favor. Enquanto os nossos adversários se afogam com as suas ideias arcaicas e bolorentas, muito afoitos, porque eles sabem que no final a liberdade vencerá. E nós, hoje, somos os seus precursores. Allí se verá, y aún las más ocultas patentes serán.